Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esse privilégio que temos de podermos nos reunir como igreja, de podermos cultuar a Deus nessa noite. Eu quero convidar você para você reunir sua família, para nós estarmos orando, para nós estarmos meditando na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Eu já queria desafiar você, reúne sua família, nós vamos colocar aqui um louvor, um momento de adoração. Louve ao Senhor, adore a Deus e também prepare o seu coração, a sua vida para dar o seu melhor culto ao Senhor. Amém? Como introdução ao nosso culto, quero deixar um texto da palavra de Deus, está em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que a palavra de Deus nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Crendo nisso, que o nosso Senhor ele não muda, nós vamos engrandecer o Senhor, vamos cultuar o nosso Deus nessa noite, amém? Vai ser colocado no louvor e nós vamos depois voltar para estarmos meditando na palavra de Deus, amém? Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo, Jesus, pelo teu sangue eu sou livre pra te adorar. Pelo teu sangue mais alto vou voar. Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo, Jesus, pelo teu sangue eu sou livre pra te adorar. Pelo teu sangue mais alto vou voar. Bradarei nas alturas o teu santo nome. Bradarei nas alturas o teu santo nome, Jesus. Jesus,
irmãos, estamos de volta. Nós estamos meditando na Palavra de Deus. Tivemos aí esse louvor abençoado para glorificar o nome do Senhor. Eu quero desafiar você nessa noite, a você aí na sua casa, juntamente comigo. Você abrir comigo a sua Bíblia. Tem um texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos ler só alguns versículos, mas estamos meditando. Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 6, um texto bem conhecido nosso. Evangelho de João, capítulo número 6. Eu quero ler somente poucos versículos, só quero ler do versículo 5 em diante, que é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Amém? Só esses poucos versículos, versículos 5 e 9, eu queria colocar como tema da nossa mensagem de hoje, tema sendo experimentados. Vamos fazer uma oração, pedir para o Senhor falar conosco nessa noite, amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar a Deus, amém? Senhor nosso Deus, Pai, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa dádiva de podermos meditar na palavra do Senhor, Deus. De podermos, ó Deus, nessa noite darmos o nosso culto ao Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor, meu Deus, é um Deus que nos ama, é um Deus misericordioso, bondoso, um Deus onisciente, onipresente, um Deus que pode nos contemplar nessa noite. E nós queremos, Senhor, clamar ao Senhor em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar cada vida, segundo cada necessidade, ó Pai. Meu Deus, eu clamo ao Senhor nessa noite, Deus, Pai, tem misericórdia. Quebra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todo bloqueio, Pai, que haja na nossa mente, no entendimento, para que possamos receber, Deus, assimilar tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Fala conosco, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Irmãos, eu meditava nesse texto da palavra de Deus, quando fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus ali opera esse grande milagre, alimenta aquela multidão, segundo a palavra de Deus, de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu olho esse texto, irmãos, quando o texto diz que Jesus ali, se nós olharmos o texto, essa mesma narrativa em Mateus, em Marcos, em Lucas, a Bíblia fala que Jesus teve compaixão dessa multidão. Mas eu quero olhar nesse texto aqui o trabalhar de Jesus com seus discípulos, especialmente na vida de Filipe, quando o texto diz que Jesus ali queria o experimentar. Será que existe algum momento na nossa vida em que nós somos experimentados por Deus? Eu estava até pesquisando essa palavra, experimentar. Experimentar quer dizer submeter algo a uma experiência. E também quer dizer pôr à prova. Quando nós experimentamos algo, tem algo novo, algum alimento, alguma bebida que eu quero experimentar para ver se eu vou gostar dela ou não, a gente põe aquilo à prova, a gente experimenta aquilo ali. Mas aquilo ali é para experimentar, para que eu conheça aquele alimento, eu conheça aquela bebida e saiba se eu vou gostar ou não. Eu olho nesse texto aqui, eu quero partir de um princípio que Jesus estava experimentando Filipe, experimentando também aqui André, mas não para que ele soubesse a condição de Filipe, de André, o que tinha dentro do coração deles. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que Jesus já conhecia todos eles. Deus nos conhece. Ele é um Deus onisciente, um Deus todo-poderoso, que esquadrinha o nosso coração, que conhece a nossa mente, o nosso entendimento, conhece tudo de nós. Mas eu vejo nisso aqui Jesus trabalhando com Filipe para revelar ao próprio Filipe
o tudo que ele ainda precisava melhorar, o quanto que ele ainda precisava entender que ele precisava ser trabalhado por Deus. Jesus estava discipulando Filipe e André. Jesus estava ensinando eles na caminhada cristã. Eles eram alunos, a palavra discípulo quer dizer aluno, então eles estavam aprendendo com Jesus. Jesus aproveitou esse momento para ensinar eles. O texto vai dizer que Jesus ali subiu ao monte, sentou ali com seus discípulos, e uma grande multidão ali estava junto com Jesus. O texto, versículo 5, nós lemos, vai dizer assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? A resposta de Filipe é uma resposta interessante. Ele fala assim: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Esses 200 denários seria mais ou menos o salário de 200 dias de um trabalhador. Quer dizer, era um valor muito alto. Ele imagina, nós não teríamos tanto dinheiro assim para comprar. Mas o texto, versículo 6, diz que Jesus queria experimentar ele. Eu estava avaliando esse texto aqui, irmãos, como que nós precisamos ser trabalhados por Deus. Nós não estamos livres de passar por adversidades, por dificuldades, por tentações, por situações. Mas eu creio no meu coração, como diz a palavra de Deus, que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vejo que em tudo isso, em todo o nosso contexto de vida, em todas as situações que nós podemos enfrentar, Deus quer nos ensinar algo. Deus quer que nós venhamos a crer que Ele é todo-poderoso, que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Nós vamos ver também que o próprio André, a Bíblia diz que Jesus, ele fala para Jesus: eis aí um rapaz, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Humanamente, naturalmente, lógico, não seria o suficiente. Mas eles estavam diante do autor da vida, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E como o próprio texto diz, no versículo 6, que Jesus sabia o que ele ia fazer. Se Jesus sabia tudo o que ele ia fazer, então ele queria trabalhar com os discípulos como ele trabalha conosco. Deus sabe, ele conhece o nosso amanhã. Eu não conheço o meu amanhã. O meu amanhã é oculto aos meus olhos, mas para Deus não. Então, de acordo com tudo que vai me acontecer amanhã, Deus fala comigo através da palavra de Deus hoje. Ele me instrui dentro da palavra de Deus hoje para aquilo que eu posso enfrentar no dia de amanhã. Então nós temos que crer que Deus está no controle da nossa vida. Nós vamos ver que Jesus, ele fala para os discípulos: manda o povo se assentar. Os discípulos falam para toda aquela multidão se assentar. A Bíblia diz que ali tinha muita relva verde naquele lugar. E aquela multidão se assenta. E Jesus toma ali aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, dá graças ao Senhor e distribui para aquela multidão. E a gente acha interessante que o texto diz, no versículo 11, que Jesus, dando graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Quer dizer, aquela multidão não comeu um pouquinho, comeu aquilo que eles queriam. Aquilo bastava para cada um. Não foi limitado o que eles poderiam comer. Eles comeram com fartura. E o texto vai dizer depois que sobraram 12 cestos daquela multiplicação que Jesus fez. O que eu vejo nesse texto? Qual é o ensino de Jesus para os seus discípulos? Que ele cuidava deles. Qual é o ensino de Jesus para a multidão? Que ele cuida de nós. Que independente da circunstância, da dificuldade, da aflição, ele cuida de nós. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos que o Senhor trouxe no meu coração até em relação a isso, em relação ao cuidado de Deus, mas também com relação ao trabalhar de Deus na nossa vida. Será que em algum momento da nossa vida nós imaginamos que estamos sendo experimentados, estamos sendo preparados por Deus, ensinados pelo Senhor? Eu quero ler um texto que está lá em Mateus, no capítulo 9, que vai falar de 2 homens cegos. E eles clamam a Jesus por socorro.
capítulo 9 do Evangelho, Mateus capítulo 9, versículo, eu vou ler do 27 até o 29. A palavra de Deus diz assim: Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. A pergunta de Jesus para aqueles 2 cegos, porque eles clamaram para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E o que Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Eu vejo que Jesus experimentando a fé desses 2 homens, assim como o Senhor experimenta a nossa fé e nos permite passar por situações, fala conosco através da palavra dele, que ele cuida de nós, que ele é um Deus fiel, que ele é um Deus todo-poderoso. Mas será que nós cremos? Será que a situação que tem envolvido a sua vida, talvez a sua casa, a sua família, a sua saúde, você tem clamado a Deus, você tem orado ao Senhor, pedindo socorro para Deus? Será que nós cremos que Deus ele pode mudar, ele pode fazer algo em nosso favor? Esses 2 cegos chegaram pedindo socorro e Jesus perguntou: mas vocês creem que eu posso fazer? Porque muitas vezes nós cremos que uma coisa, uma dor de cabeça, uma situação, uma dificuldade financeira, Deus pode solucionar. Mas uma doença grave, e o momento que vem o desemprego, o momento que vem a crise financeira, será que nós cremos que o Senhor ele cuida de nós? Essa pergunta ecoa, tem que ecoar dentro do nosso coração, essa pergunta de Jesus: credes que eu posso fazer isso? Eu quero ler um outro texto da palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 9, que vai falar de um cego de nascença. Esse homem, ele nasceu cego. Muitas pessoas, irmãos, eles viram Jesus curar cegos, fazer milagres, mas eles ainda não tinham visto Jesus curar um cego de nascença. O texto vai dizer, eu quero ler somente o versículo 35, que vai dizer assim: Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? O versículo 36 diz assim: Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Jesus tinha curado esse homem cego. E toda aquela multidão ali, aqueles fariseus, aqueles religiosos, começaram a interrogar esse homem com relação a Jesus. E a palavra desse homem é que Jesus tinha curado ele, mas ele não conhecia ainda quem era Jesus. Porque ele sabia que ele tinha recebido um milagre. E ali interrogaram ele por várias vezes. Eu estou aqui resumindo o texto. Mas chega um momento que Jesus volta até ele e faz uma pergunta para ele: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, mas quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse para ele assim: Já o tens visto, é o que fala contigo. O que Jesus quis dizer para ele? Sou eu que estou falando com você. Eu sou o Filho do Homem, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador da humanidade. E ele, a palavra de Deus diz que ele declara ali: Eu creio, Senhor. E ele não só declara, mas ele prova a sua fé, ele adora Jesus como Senhor, como Salvador. E será que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Senhor? Mas será que nós cremos só no momento em que nós recebemos um milagre? Ou será que mesmo em meio à dificuldade, às circunstâncias, nós continuamos crendo que ele é Senhor de todas as coisas, que ele é nosso Salvador, que ele é o Todo-Poderoso?
Será que nós temos adorado a Jesus, mesmo em meio a circunstâncias, em meio a dificuldades? As nossas atitudes, irmãos, aqui fala quem nós somos, como nós estamos. Ali quando Jesus conversa, fala com Filipe, Filipe, onde nós vamos comprar pão para toda essa multidão? As expressões, o falar de Filipe, as atitudes dele denunciavam a sua condição de fé. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, é que mostra, como nós estamos comentando no início, não vai mostrar para Deus, Deus me conhece, mas muitas vezes mostra para mim mesmo como eu estou. Quantas pessoas ela fala de fé, mas no momento da adversidade, da dificuldade, ela murmura. E por que Deus permite essa situação? Para que a pessoa conheça a condição que ela está, para que ela olhe para dentro dela e se faça uma autoavaliação. Porque ela se avalie quantas vezes Deus nos permite até errar, para que nós possamos olhar para dentro de nós, que muitas vezes nós estamos muito cheios de si, né? Estamos muito confiantes na nossa capacidade. Quantas pessoas ela confiam no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua posição social, confiam em tantas coisas relacionadas a esse mundo. E muitas vezes Deus permite ela ter perdas para que ela avalie o quanto ela precisa de Deus. Muitas vezes Deus nos permite passar por situações para nós olharmos para dentro de nós. Nós entendemos o quanto nós precisamos depender de Deus. E quanto nós precisamos acreditar, crer que Ele cuida de nós. Deus quer trabalhar conosco. Eu creio que em todas as circunstâncias Deus está trabalhando conosco, está nos ensinando. Para que o nosso falar seja diferente, para que o nosso agir seja diferente. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas o Senhor quer moldar a nossa vida para que possamos buscar essa perfeição. Então a palavra de Deus, ela sempre nos exorta, ela sempre nos mostra o nosso interior. A palavra de Deus, mas ela precisa nos confrontar. A palavra de Deus, ela tem que entrar dentro do nosso coração e precisa revelar o nosso interior. Porque às vezes o nosso exterior está muito bonito, mas às vezes o interior, a palavra de Deus, ela revela o interior. Então nós precisamos deixar o Senhor trabalhar conosco e entender que em alguns momentos da nossa vida nós estamos sendo experimentados pelo Senhor, estamos sendo trabalhados pelo Senhor, só que nós precisamos entender. Porque às vezes nós não conseguimos entender que aquilo ali, aquela situação, aquela circunstância é um trabalhar de Deus para me moldar, para me ensinar, para que nós possamos discernir os acontecimentos, as situações que nos envolvem, que envolvem a minha vida, minha casa, minha família, a minha nação, o contexto social, o contexto político, o contexto econômico, para que eu entenda que em muitas dessas situações, Deus ele quer trabalhar comigo. Tem um outro texto aqui também, do Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler o versículo 23 até o versículo 26. João 11, 23 diz assim: Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus termina o texto dizendo assim: Crês isto? Jesus está num diálogo com Marta. Jesus fica sabendo, recebe uma notícia que Lázaro, seu amigo, estava doente. E Jesus demora 2 dias, depois vai até a casa de Marta e Maria. Marta vai ao encontro de Jesus e disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Jesus disse para ela assim: teu irmão há de ressurgir, ele vai ressuscitar. A resposta de Marta é: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela tinha fé na ressurreição do último dia. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Há um provérbio popular
em que as pessoas dizem assim: tem jeito para tudo, só para a morte que não. Se nós olharmos para dentro da Bíblia, esse provérbio está errado. Porque aqui o texto, a palavra de Deus, Jesus diz que há solução para a morte. Ou seja, há solução para tudo. Em Deus tem solução para tudo, até para a morte. Porque o próprio Jesus falou: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Será que nós cremos, irmãos, que um dia nós vamos ressuscitar com Cristo? Será que nós entendemos que até o passar pela morte é um trabalhar de Deus para nós crermos, não ficarmos apegados nas coisas desse mundo, mas crermos na eternidade, que no capítulo 14 de João Jesus diz: vou-vos preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós comigo também. Será que nós cremos numa eternidade com Deus, uma vida eterna? Aqui Jesus trabalha com Marta a questão da ressurreição. Jesus estava falando que ele ia ressuscitar Lázaro naquele dia, naquele momento. Lázaro voltaria à vida. Mas se nós trouxermos para um contexto também da ressurreição no último dia, nós precisamos crer. Será que nós cremos que os nossos entes queridos, nossos irmãos em Cristo que já partiram, estão em Cristo, estão no Senhor? Ou será que de vez em quando pinga uma duvidazinha, às vezes na mente, no coração, com relação a uma eternidade com Deus, por causa de contextos desse mundo, por causa da aflição, da dificuldade? A Bíblia diz, irmãos, que se a nossa esperança em Cristo se está somente nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se a nossa fé repousa só nas coisas deste século, se eu creio que Jesus pode me prosperar, me abençoar, que Ele pode me dar coisas concernentes a este século, Ele pode, Ele é Deus, pode, mas será que é só nesse século? Quer dizer que se eu peço algo para o Senhor, Senhor, me dá uma casa própria, e a pessoa ainda não alcançou essa casa própria, será que a fé dela desfalece porque ela não recebeu algo concernente a esse mundo aqui, que um dia vai passar? Será que a nossa fé está pautada só nas coisas deste século, que nós cremos numa eternidade com Deus? Muitas vezes Deus precisa trabalhar conosco, muitas vezes, irmãos, nós pedimos algumas coisas para Deus, nós nem recebemos porque nós vamos acostumando as coisas somente às coisas deste século. É muito fácil para nós orarmos pedindo coisas concernentes a este século. Mas quantas vezes nós oramos pedindo bênçãos espirituais, dons do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, unção, graça de Deus para fazermos a obra? Então é muito fácil para nós apoiarmos nas coisas deste século aqui, mas muitas vezes Deus trabalha conosco, Ele nos experimenta, Ele trata conosco, nos ensina a buscarmos, como diz a palavra de Deus, a buscarmos as coisas do alto, onde Cristo está sentado, para nós priorizarmos as coisas do alto. Então muitas vezes Deus precisa tratar conosco, precisa nos ensinar a crer, mas não crer só nas coisas materiais, mas crer e buscar as coisas espirituais. Então tem muitas maneiras, talvez Deus tenha trabalhado conosco nesse sentido, para nós nos desapegarmos das coisas deste século, nos apegarmos às coisas celestiais. Quero ler o último texto com os irmãos, no capítulo 14 do Evangelho de João mesmo, quando Jesus tem ali um novo diálogo com Filipe. Jesus disse para ele no capítulo 14, versículo 10, eu vou ler versículo 9 para nós entendermos. Eu vou ler a partir do 8, vai dar para entender melhor. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que Jesus está querendo trazer Filipe a entender? Que ele era Deus, que ele é o Todo-Poderoso.
Será que nós cremos que Jesus é Deus, Ele é todo-poderoso? Ou como muitos dizem, que Ele é simplesmente um profeta? Será que eu creio nas Escrituras, no que a Bíblia me diz a respeito de Jesus? Filipe precisava entender que Jesus era o Senhor de todas as coisas. Então olha até onde, depois de tanto tempo, Jesus ainda estava trabalhando com Filipe, ainda estava ensinando ele, ainda estava doutrinando ele na palavra. Só que fica uma interrogação, por que esse trabalhar de Deus? Eu estava lendo a história dos discípulos, dos discípulos de Jesus, os apóstolos. A Bíblia não narra a questão o único que fala aqui da morte foi de Tiago, né? um dos mártires, dos primeiros mártires da igreja. Mas a história fala da morte de Filipe, que ele foi apedrejado, que ele foi crucificado. Morreu apedrejado e crucificado. Assim eu li com relação à história desse homem. Por que ele precisava ser trabalhado, experimentado por Jesus, ensinado por Jesus? Por causa daquilo que ele iria passar. Por causa das provas maiores que viriam, por causa das adversidades maiores que viriam, esse homem precisava ser ensinado. Ele precisava ser preparado pelo Senhor. Então nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus diz para nós não nos preocuparmos quando nós estivermos passando por várias provações. Quando estivermos passando por situações, temos que entender que em todas as coisas Deus está no controle. Eu quero repetir o texto da palavra de Deus que diz, eu gosto muito desse texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Avalie bem o seu contexto de vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sua finança. Avalie sua vida. Será que você tem observado, tem visto Jesus te experimentar, Jesus te ensinar algumas coisas para nós crescermos em fé, crescermos em maturidade, para nós sermos maduros, estarmos prontos para situações que virão, que podem vir. Nós não sabemos quais provas podemos enfrentar no futuro, quais são as perseguições ou, enfim, quantas coisas podem vir no futuro contra a igreja, contra os servos de Deus. E se o Senhor não trabalhar em nós, irmão, se Ele não nos ensinar, nos capacitar, nós não conseguimos vencer. E guarde isso que eu até mencionei. Quando Jesus nos experimenta, Ele já nos conhece. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe até onde pode permitir alguma situação na nossa vida. A Bíblia diz que nós não vamos passar por tentações maiores que nós podemos suportar. Que junto com a tentação o Senhor Ele dá o escape. E quantas vezes nós passamos situações e falhamos e o Senhor vem até nós, fala conosco, nos levanta, nos ensina, para nós estarmos prontos para as próximas provas, aprendermos até com os nossos erros, aprender em todas as circunstâncias, que nós possamos orar a Deus, buscar em Deus, entendermos, discernirmos o trabalhar de Deus na nossa vida. Avalie a sua casa, a sua família, avalie a sua condição, a sua situação, procure entender o que Deus tem feito com você. O que eu sei e o que a palavra de Deus nos garante e fala conosco é que Deus nos ama. Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Deus, Ele sabe como trabalhar com cada um de nós. Aquilo que Deus vai trabalhar em mim não é a mesma maneira que Deus vai trabalhar com você. Em cada um, Deus vai trabalhar de uma maneira para ensinar, para preparar para aquilo que nós podemos enfrentar no futuro. E que nós possamos ser cada dia melhores. Para que possamos a cada dia sermos aperfeiçoados pelo Senhor e crescer em graça no Senhor, para a glória do nome dEle. Para que possamos sermos, como diz o livro de Atos, sermos testemunhas de Jesus.
Ora a Deus, talvez você tenha passado por situações difíceis. Coloca a sua situação diante de Deus. Se você tem orado e talvez a situação não tenha mudado, procure discernir e entender o que é que Deus quer te ensinar. Para que é que Deus quer te preparar? Um exército não vai para uma guerra sem uma preparação. Tem todo um treinamento, toda uma preparação, todo um ensino para depois ir para uma batalha. Talvez Deus não nos permitiu ir para alguma batalha ainda, porque ainda nós não estamos prontos. O treinamento, nós sabemos que o treinamento de soldados do exército é um treinamento rigoroso. E talvez precisamos passar por algumas coisas rigorosas para aprendermos, estarmos prontos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você não está entendendo que Deus está te ensinando, Deus está te preparando, Deus está te experimentando. Ele tem algo com você. Porque Ele quer usar a tua vida com poder e graça, e talvez nós não estamos entendendo. Deixa Deus fazer o que Ele tem a fazer na sua vida. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele cuida de nós. Ele é um Deus fiel, um Deus misericordioso para nos abençoar. Amém? Que nós possamos entender como Jesus experimentou Filipe. Será que você não tem sido experimentado por Deus? Será que eu não tenho sido experimentado por Deus? O texto diz que Jesus sabia o que Ele ia fazer. Deus sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Ele sabe a hora, Ele sabe como, Ele sabe tudo. Deus não está demorando, Ele sabe a hora de agir. Mas o que Deus quer de nós é que possamos sair de algumas circunstâncias fortalecidos na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Como Jesus perguntou para aquele cego, você crê que eu posso fazer isso? Você tem orado pela sua família, você tem orado pela sua casa, você tem orado pela sua finança, pelo seu trabalho, pela sua saúde, mas você crê que Deus é poderoso para fazer? Porque quando nós passamos por experiências com Deus, nós amadurecemos, nós crescemos. Um cristão que passou por experiências com Deus pode vir quem quer que for falar algo contra o Evangelho, falar algo com relação a Deus, ele vai ter autoridade para falar. Ele vai ter autoridade de Deus para falar para aquela pessoa quem é o Deus que ela serve. Paulo, ele diz isso. Eu sei em que eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo sabia e tinha tido experiências com Deus. O texto que Paulo diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que Paulo fala antes tudo aquilo que ele tinha sido experimentado por Deus. Tudo aquilo que Deus permitiu ele passar. Fome, nudez, espada, prisões, naufrágios. Quantas coisas esse homem passou para depois dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Nós só vamos poder falar isso com autoridade e dizer assim, Deus cuida. Nós só vamos poder falar assim, Deus cuida de mim, Deus é Deus fiel, quando eu fui experimentado, quando eu tive experiência com Deus. Então deixa Deus te preparar, deixa Deus te ensinar. Ele te ama, Ele é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que sabe como nos ensinar, como nos preparar. Nem que Deus possa abençoar a sua vida. Não se assuste com as adversidades que você tem passado. Ora a Deus. Deus sabe. Talvez você vai dizer para mim, pastor, que você não sabe o que eu tenho passado. Talvez eu não saiba mesmo. Mas há um Deus todo-poderoso que sabe. E se Ele tem permitido você passar, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te preparar. Talvez Ele quer que você ore mais, para que você entenda que Ele ouve sim a sua oração. Talvez Ele quer que você aprenda com Ele. Ele é o melhor mestre. Jesus é o mestre dos mestres. Ele sabe como nos ensinar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Que nós, igreja, que você na sua casa, você possa entender. Tem muitas pessoas, irmãos, que ela não está entendendo que o Senhor está provando ela, trabalhando com ela, experimentando ela para levar ela ao arrependimento. Talvez a situação tenha sido difícil, porque está faltando aprender a confiar em Jesus. Deixar de confiar no homem,
deixar de confiar no dinheiro, deixar de confiar nas circunstâncias e confiar só em Jesus. Então muitas vezes Jesus vai trabalhar com a pessoa nisso para ela se render a Ele, porque quando as coisas estão muito perfeitas, a pessoa não se rende a Jesus. Deixa Deus trabalhar contigo, Ele te ama e tem o melhor para a sua vida, tem uma eternidade com Ele preparado para você. Se renda a Ele, entregue seus caminhos para Jesus, confie nele. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, Senhor, eu quero nessa noite, Deus, juntamente, o Senhor, com o teu povo, a tua igreja, Senhor, meu Deus, pessoas que nessa hora, Deus, ouvem essa mensagem, essa palavra e que oram ao Senhor, Deus. Eu creio e sei que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que pode contemplar, Deus, esse coração, essa mente, essa pessoa que ora ao Senhor nessa noite, que clama ao Senhor nessa noite. Essa pessoa, Deus, que, Senhor, em momento de aflição, de dificuldade, Senhor, tem passado por situações, mas o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode socorrer essa vida. Eu sei que o Senhor pode operar um grande milagre, Senhor, nessa vida, seja na saúde, na finança, na família, independente de situação, de circunstância. Eu sei que o Senhor é Deus para mudar essa situação, Pai. Mas que essa pessoa, que essa família, Deus mesmo, Senhor, recebendo um grande milagre do Senhor, nessa noite possa entender, Senhor, o ensino, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem a eles nessa noite, Deus. Que cada um de nós possamos entender tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Se essa pessoa tem sido experimentada, tem sido ensinada pelo Senhor, abre essa mente, Deus. Abre o entendimento, Pai, de cada um de nós, ó Pai, para que possamos entender o trabalhar, o agir do Senhor para a Tua glória. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Nós oramos, Deus, agradecidos ao Senhor, porque cremos que o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas. Traz paz, traz refrigério, traz renovo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Descansa em Deus. Descansa no Senhor. Talvez não é fácil, no momento de adversidade, descansar em Deus, mas descansa e está no controle de todas as coisas. Aprenda com o Senhor, cresça em Deus, seja um cristão maduro, para estarmos prontos a sermos instrumentos de Deus para a glória do nome dEle, para sermos aqueles que vão ensinar outros o caminho, a caminhada cristã, o caminhar com o Senhor, o caminhar com Jesus. Deus quer trabalhar, quer te ensinar para que você depois ensine a outros o caminho dEle, o evangelho dEle. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém?